Oi, pessoal do oitavo ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática da nossa apostila 4 do capítulo 38, resolução de problemas e investigações matemáticas, das páginas 538 a 541. Como eu já disse, este capítulo é aquele que tem várias formas da gente resolver os exercícios, mas que independente do jeito que a gente resolva, a gente tem que chegar na mesma resposta. No fim de caderno, fim de ano, mais um ano de sua vida escolar e mais um ano de estudos em matemática. Foi um ano de muitas aprendizagens, não foi? Claro. Se fizermos uma retrospectiva, o oitavo ano foi muito intenso. Aplicamos nosso conhecimento geométrico, avançamos no estudo da álgebra, da proporcionalidade, da estatística, da probabilidade e da combinatória. Resolvemos desafios e problemas variados e realizamos algumas investigações matemáticas. Vamos então ao nosso último módulo, aquele reservado à resolução de problemas e investigações matemáticas. Lembre-se de que você escolhe a estratégia que quiser, mas deve deixar registrado seu raciocínio. No nono ano, nos encontraremos novamente. O campeonato de ping-pong. Sérgio e Carlos resolveram organizar um campeonato de ping-pong na escola. Cada competidor que se inscrever no campeonato jogará contra todos os outros. Eles precisam saber quantos competidores poderão se inscrever no campeonato, pois a escola informou-lhes que ele poderá ter no máximo 50 jogos. Ajude-os a resolver esta questão. Esse aqui é um modo de problema que pode ser resolvido pela fórmula, onde a gente teria T é igual a N vezes N menos 1 dividido por 2, em que N representa o número de participantes. Eu poderia pensar assim, 2 jogadores, uma partida. 3 jogadores, 3 partidas. 4 jogadores, 6 partidas. 5 jogadores, 10 partidas. Como o número máximo de jogos é 50, número de jogos. O desafio consiste em determinar o valor de N, aqui, tá? Valor de N, que seria facilmente determinado por uma equação do segundo grau. Conteúdo que vocês ainda não estudaram. Então, portanto, vocês deverão criar estratégia para chegar a este número. Nós podemos pensar em continuar a tabela, certo? Com 10 jogadores daria um total de 45 jogos, porque eu fiz 10 menos 1, 9, 9 vezes 10, 90, 90 dividido por 2, 45. 11 jogadores, seria 11, 11 menos 1, 10, 11 vezes 10 dividido por 2, 55. E aí, a gente teria que ter o quê? 50, né? O campeonato deverá ter no máximo o quê? 10 jogadores, não pode ter mais do que isso. Números retangulares e números triangulares. Sequência de números retangulares. Figura 1, 2, 3, 4. Retangulares porque formam um retângulo, tá, gente? Sequência de números triangulares. 1, 2, 3, 4, porque forma um triângulo. Escreva a fórmula que permita calcular o número total de elementos T de uma figura N qualquer da sequência do número retangulares. Aqui, a gente vai ter que visualizar a lei de formação de pontos de uma das dimensões do retângulo, que seria a altura. E o mesmo número da posição que o retângulo ocupa, o número da figura.
e o número de pontos da outra dimensão, que seria o comprimento, e uma unidade a mais que o número da posição da figura ocupa. Assim, total T de elementos na figura N qualquer seria T é igual a N que multiplica N mais 1. Volta. E, ó, 2, aqui eu figura 2, figura 3. Tá? Ó, se eu pensar aqui, ó, eu acrescentei esses aqui. Se eu pensar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eu acrescentei aqui. Então, se eu fizer, vamos supor, figura 4, né? N4. 4, 4 mais 1, 5, 4 vezes 5, 20. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5, 20. Então, minha equação está correta? Sim. Relacione geometricamente as duas sequências. Escreva a relação que você identificou. Ó, a gente espera que vocês visualizem que, se traçamos a diagonal dos retângulos, dos números retangulares, obtemos a mesma figura dos números triangulares. Volta. Se eu traçar essa figura aqui, ó, a diagonal aqui, eu vou ter a figura triangular, certo? Ó, se eu traçar essa diagonal aqui, eu vou ter a figura triangular. Se eu traçar essa diagonal aqui, eu vou ter essa figura triangular aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. A partir da relação que estabeleceu, esta fórmula que permite calcular o número total de elementos T de uma figura N qualquer da sequência de números triangulares. É a mesma, ó, N que multiplica N mais 1, mas vai ser o quê? Dividido por 2. Volta, ó, figura 4, vamos lá. 4, 4 mais 1, 5, 5 vezes 4, 20, 20 dividido por 2, 10. Então, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, tá lá. Pilhas de cubos. Observe as sequências de pilhas de cubo. Figura 1, figura 2, 3 e figura 4. Vamos calcular a área da superfície de cada pilha, considerando apenas a face inferior àquela apoiada na superfície. Organize os dados na tabela. Número de cubos: 1. Área da superfície: 6. Número de cubos: 2. Área da superfície: 10. Número de cubos: 3. Área da superfície da pilha: 14, tá? Área da superfície da pilha. 4, 18. 5, 22. 15, 62. Como que nós chegamos nisso aqui? Ó, escreva a fórmula que permite calcular a área da superfície da pilha para um número N qualquer de cubinhos empilhados. Espero que vocês concluam que a partir da primeira figura, que tem 6 unidades, e a cada nova figura são acrescentados 4 unidades anterior. Se necessário, chamar a atenção de que são acrescentadas 4 unidades, porque a face superior e a face inferior dos cubos ficam fora da extremidade da pilha. Então, sobrepostas. A fórmula pode ser assim escrita: 6 mais 4, que multiplica N menos 1. Ou, apliquei a distributiva aqui, 4 vezes N, 4N, 1 vezes 4, 4. 6 tira 4, 2. 4N mais 2. Se eu pensar 4N mais 2, volta aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Certo? Ó, se eu pensar aqui, ó, 4 vezes 4, 16. 16 mais 12, 18. 4 vezes 5, 20. 20 mais 2, 22. E aí eu conseguiria achar. Bem, pessoal, eu finalizo aqui
a correção desses exercícios com a explicação para vocês. Vocês vão fazer o exercício um triângulo numérico da página 541, tá certo? E eu vou voltar com a correção deste exercício para vocês, tá bom? Tinha que ser exatamente como eu fiz? Não, vocês poderiam ter pensado de outra maneira, mas nós chegaríamos na mesma resposta, tá certo? Qualquer dúvida que restar, vocês podem me encaminhar um e-mail para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês, está bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!